Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando mais um programa Cidade na Rede. Obrigado sempre pela sua audiência, pelo seu carinho com o nosso trabalho. E olha, esta semana eu quero voltar a um tema muito importante, até porque recebemos inúmeros pedidos que a gente evolua sobre, sabe o quê? O tratamento aos pets. E é muito bom ter um animalzinho, um bichinho queridinho, fofinho ali para você brincar, para você ter ao lado, para fazer carinho, para deitar com você no sofá, na cama, enfim. Mas é muito importante também que esses pets tenham respeito, tenham cuidados, afinal de contas são vidas e essas vidas merecem absolutamente todo o respeito. Hoje eu estou muito feliz de receber o Ezequiel Caetano, ele que é médico veterinário e além da sua formação, ele é um defensor da causa animal, alguém que arregaça as mangas, não fica só no consultório não, arregaça as mangas e vai enfrentar de frente aí os problemas de abandono a tantos e tantos animais. Ezequiel, obrigado em participar com a gente, poder emprestar um pouquinho do seu conhecimento para os nossos telespectadores, viu? Obrigado por me receber, obrigado pelo convite, né? Ezequiel, primeiro, a pergunta que eu sempre faço quando eu recebo profissionais das mais diversas áreas, e essa em especial, eu tenho absoluta certeza que não dá para trabalhar e para viver se você não tiver um sentimento muito forte em relação aos pets, né? Isso é bem impactante, né? Desde pequeno, nós não tínhamos condições, eu mesmo, com a minha família, né? Nós não tínhamos condições nenhuma, tanto que minha mãe, né? Minha falecida mãe é analfabeta, né? Era analfabeta, ela não tinha condições nenhuma, nem meu pai, de conseguir pagar uma faculdade. Aqueles tempos eram bem difíceis, né? Consegui me formar, graças a Deus, e no meio dessa formação, eu vi um animalzinho na rua. Até hoje eu não esqueço dela, o nome dela era Princesa. Eu acabei acolhendo essa cachorrinha. E quando... O pouco que eu tenho, eu vou dividir com ela. É isso mesmo. Porque não é fácil você não ter nada e você acabar querendo concluir um curso de medicina veterinária com tão pouco. Mas Deus, ele, graças a Deus, está no controle de todas as coisas. E eu consegui, e hoje, graças a Deus, por honra, hoje eu sou um médico veterinário. Maravilha. E não só dentro do consultório, mas também do lado de fora, né? Buscando esse olhar humanitário, até conversava com você fora do ar, de ações que eu sei que o seu pagamento é o olhar do animalzinho, do bichinho, o olhar do dono, enfim, às vezes você precisa doar seu conhecimento muito mais do que efetivamente ser um trabalho ali remunerado, né? Com toda certeza. E isso sem sombra de dúvida. Eu estava até conversando com uma outra colega minha de profissão, falei assim, olha, tem aquele médico veterinário que é médico veterinário de guerra, né? Que é aquele médico veterinário que sai totalmente do consultório e vê uma outra realidade. Porque quando nós estamos na faculdade, é uma realidade. Quando saímos da faculdade, é uma outra realidade. E então é realmente você vestir a camiseta e atender. E muitas das vezes você vai ter o pouco e trabalhar com aquele pouco e fazer muito. Ô Ezequiel, fala uma coisa que às vezes me incomoda, porque a gente está vivendo, né, esse mundo maluco das redes sociais, que são importantes, é lógico, as redes sociais agregam, elas propagam muitas coisas boas, mas também propagam muitas coisas ruins. E, às vezes, o que eu sinto, não sei se é impressão minha, mas eu não sinto muita verdade em algumas pessoas, em redes sociais, que olha, porque esse bichinho, e que isso aqui, e parece que as pessoas estão buscando, às vezes, mais engajamento do que efetivamente cuidar e valorizar essa causa. No dia a dia, você se depara também com esse tipo de atitude? Eu me deparo. Exemplo é quando a pessoa
tá um animalzinho sendo maltratado ou abandonado, a pessoa filma. E vai embora. Não, filma. Meu Deus do céu, vamos pedir ajuda. E depois vai embora. O animal continua ali. Vê quantas visualizações teve, que tudo hoje é pelas visualizações. Ninguém teve um cuidado de pegar, e é engraçado isso que você até comentou, porque tem lugares onde a pessoa só tem um animal, e depois vê aquele animalzinho e fala, não tem espaço, vamos jogar para outro? Então, fica aquele meio termo. Então, em vez da pessoa filmar, acolhe. Leva para o médico veterinário, faz os primeiros socorros e depois vê como que possa conseguir algum lar, possa, né? Mas realmente acolher para ter pelo menos os primeiros socorros ali. Mesmo que, lógico que tratamento sempre é algo caro, é algo que envolve investimentos, mas quando a gente fala principalmente no âmbito nacional, existem hospitais, abrigos, mesmo assim, tá cheio, mas é melhor você tentar encaminhar para esses locais onde vocês vão encontrar pessoas com especialidades das mais diversas e capacitadas acima de tudo, do que simplesmente você buscar ali uma visualização em rede social e achar que a sua contribuição foi feita porque você postou o animal ali ferido, o bichinho maltratado, sem comida, e nada foi feito em relação à melhora, né? Porque as pessoas, eu imagino que também a gente critica muito o poder público, e eu acho que o poder público falha, mas o poder público também não pode entrar dentro da casa das pessoas. Então, precisa chegar o problema também ao poder público, né? Isso é uma pauta muito importante, porque a pessoa, ela tem que ter muito cuidado, primeiramente, para onde vai encaminhar esse animal, para ver, porque tem várias ONGs que são picaretas, vamos dizer, né? Que usam para se promover somente. Para se promover, é isso, para se promover. Agora, tem aquelas outras que realmente fazem um trabalho incrível. Tem ONGs aí, que nem a Instituto Amo Sampa, o Adote Ame, a Associação Esperança dos Animais, são ONGs que realmente eles fazem um trabalho. Olha, a pessoa não tem condições, eles fazem a parte da castração, encaminham o animalzinho para a feira de doação, castrado, vacinado, vermifugado, que é muito importante, para que o tutor ele já receba um animalzinho que já está cuidado, tratado, vacinado. E não é toda instituição que faz esse trabalho. E para muitas outras, a resposta é, não temos espaço. Estamos lotados de um lado, estamos lotados de outro. As pessoas, elas não entendem isso, acaba até ligando lá para a clínica. Vocês têm espaço aí? Nós falamos, não, aqui não é uma clínica veterinária. Mas o que nós podemos ajudar? O que nós conseguimos ajudar, nós ajudamos. O que a pessoa precisa hoje, assim, um mínimo, como um profissional dessa área, você poderia orientar o que eu preciso para ter um pet em casa, um gatinho, um coelhinho, um cachorrinho, de uma forma digna. Lógico que você pode, como na vida, né? Você pode andar com um carro de 1 milhão, você pode andar com um carro de 20 mil e você vai chegar no mesmo lugar. Lógico, mas para você ter um mínimo, porque tem muita gente também que às vezes acaba se assustando, fala, poxa, será que eu vou ter condições? E às vezes não precisa de muito, precisa muito mais de atitude do que de recursos, né? O que acontece? A pessoa ela tem que levar muito em pauta aquilo. Se o animal é castrado, se o animal é vermifugado, se o animal é vacinado. Exemplo, a vacina, 80, 100 reais uma vacina. Exemplo, uma V4, uma V5, que é para gato, que é contra doenças virais, uma V8, uma V10, que é para cães contra doenças virais, que esse 80 reais, 90 reais, ele vai evitar que o animal ele venha pegar, por exemplo, uma sinomose, uma leptospirose, essas uma vacinas parvovirose. A pessoa consegue, de repente, de alguma forma pública ou através de ONGs? Porque eu imagino que, assim, quando a gente fala, né, para muita gente, 100 reais, 80 reais, às vezes faz diferença no orçamento de uma família com 4, 5 pessoas.
ela consegue isso através de núcleos, enfim, de buscar, né, veterinários próximos, enfim, buscar alternativas também. Somente o público ele só consegue dar a vacina de raiva. Sim. Né? Essas vacinas já são vacinas mais específicas, que poderia ser pública, né? Sim, também. Porque, exemplo, uma leptospirose é doença zoonose. Né? Então, deveria ser, sim, pública essas vacinas. Mas, infelizmente, hoje eu não conheço nenhum lugar que venha dar de graça, a não ser essas ONGs que realmente fazem um trabalho incrível, que elas realmente acolhem o animal, faz todo esse tratamento, mas infelizmente, aquele tutor que não tem muitas condições, e ele, infelizmente, esse tipo de vacina realmente só em particular, infelizmente. Mas ele pode acionar algumas ONGs para ver se as ONGs eles podem estar doando, porque eu conheço muitos tutores que cuidam muito bem com pouco que tem. E para olhar de muitos, maus tratos. Mas e as condições financeiras, né? A gente fala daquelas pessoas que têm 30, 40 animais dentro de casa. O quanto isso é saudável, o quanto isso pode se tornar um problema, inclusive para a própria família, independente da condição financeira, né? Não sei se tem um limite, de repente perde um momento ali você perde até a gestão de tudo isso. Hoje em dia, no estado de São Paulo só pode ter até 10 animais por residência, né? Mas tem pessoas... Por residência, não é por pessoa. Residência. Senão a pessoa faz mora 4 pessoas, por residência, 40. isso. E o que acontece? Acontece que tem os chamados protetores, são pessoas importantíssimas na causa animal. Esses sim são realmente os protetores. Sim. O que acontece? Eles acabam sendo animais jogados na rua porque não tem onde colocarem esses animais, a prefeitura não tem onde colocar esses animais. Protetores acabam acolhendo e acabam o quê? Multiplicando a quantidade de animais deles. Eles não conseguem espaço em feiras de doação. Então, é um conceito bastante complicado, porque nós temos que ajudar o protetor e os animais. Porque eles têm que fazer doação desses animais, porque assim, o protetor ele doa, depois ele pega outro. Doa e pega. Vamos dizer que fica como se fosse uma corrente, né? Então fica muito complexo. Então esses protetores, eles realmente necessitam de ajuda, assim como os animais. E realmente, porque assim, como é que você vai falar algo de alguém sendo que uma pessoa fala, mas aquela uma pessoa ela vai pegar aquela quantidade de merda? É fácil julgar, sim, é fácil apontar. O difícil é eu fazer o que aquela pessoa faz. Ô Ezequiel, e tem uma coisa, né, que corre num paralelo. A gente está falando de abandono de animais maltratados. E aí, por outro lado, você anda nos shoppings das grandes cidades e aí você encontra uns pets ali que está vendendo pet, eu não sei a raça qual é, mas esses dias até uma amiga, ela comprou um animal, um bichinho, que custou mais de 5 mil reais, assim, é tão bonitinho. Eu falei, gente, não é muito, não. Eu tenho uma tese, recentemente eu tinha um poodle, e eu fiquei com ele 14 anos, né? Acabou falecendo há pouco tempo. E eu peguei através de doação também, porque eu comentei com a minha esposa que para mim o pet era uma vida, e vida não se compra. Nossa. Ainda os amigos falaram assim, você está dando uma desculpa para ser pão duro, hein? Eu falei, não, tem tanto bichinho aí, tanto animalzinho que está, poxa, para ser doado. E aí eu consegui esse poodle e ficou 14 anos, foi maravilhoso, mas... Não sei se é uma crítica, porque cada um também faz o que quiser com o seu dinheiro e o mundo está extremamente capitalista em todas as áreas, não seria nessa área que não. Mas não há uma discrepância muito grande assim de repente, eu imagino que esse cachorrinho custa 5 mil, a manutenção dele deva custar bem próximo a isso também, mensalmente, e num paralelo com tantas pessoas tendo sérios problemas. Sim, para você ter noção, tem animal que custa 12 mil, cachorrinho de 12 mil reais. Jura? Juro. Aí é aquela questão, a pessoa, ela compra aquele animalzinho, nem chega muitos na clínica assim, não, olha, eu comprei e tal, legal, e daí eu falo, você sabe dos problemas?
precisa fazer ecocardiograma, eletrocardiograma, precisa fazer isso a cada 6 em 6 meses, porque o seu animalzinho é braquicefálico, a pessoa nem sabe. E ele não desliga, né? Não, ele não desliga. é um brinquedo que você... eu vou desligar e botar no guarda-roupa. Não. E aí você vê a diferença que as pessoas, e muitas pessoas, elas compram animais por status apenas. E deixam o animalzinho lá largado. Porque quando ele vai fazer as primeiras fezes, às vezes saem uns vermes, eu não quero mais. Isso também acontece muito, muito. O animal pagou 5 mil no animal, mas a pessoa não quer pagar, um exemplo, uma consulta. Tá caro. Ele tem que avisar que o animal pode, tanto de 12 mil como o caramelinho ali, todos precisam fazer. Fezes, xixizinho, né? Não tem nenhum que é um bonequinho. Um bonequinho, eu até recomendo, ó. Quer um boneco? Vai na loja e compra um de pelúcia e pronto. Porque um animal, ele é vida. Independentemente se é de raça, se não é de raça. Exemplo, se você pegar, a discriminação é tanta, que se você pegar um animalzinho de 5 quilos, um de raça, e você pega um vira-latinha de 5 quilos, que não cresce mais aquilo, o vira-lata é grande. É aquele de raça que tem 5, é pequeno, é incrível. Eu até brinco, até com alguns tutores, até com os meus colegas, eu falo, olha como a discriminação é tão grande. E muitas vezes a pessoa até vai adotar um animal, também hoje em dia, pelo quê? É por status. Também isso, tem muito isso. Então, exemplo assim, a adoção de animal tem gasto. Animal, ele tem gasto. É vacina, castração, vermifugação, é o tratamento. Por exemplo, todo ano tem que fazer, tem que acompanhar no médico veterinário, é tratamento de profilaxia, tudo, tumor de mama, animal tem depressão, animal tem síndrome de Down, e aí? Ufa! Gente, eu vou dar uma paradinha, vou para um rápido intervalo, fica essa reflexão para vocês, que animalzinho tem tudo que é uma vida, como bem disse o Ezequiel. Daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo, é rapidinho, eu espero vocês. Legal, voltando ao programa Cidade na Rede, hoje com o veterinário Ezequiel Caetano, falando aqui com a gente sobre cuidados com os animais. Você falou de uma lista no primeiro bloco, né? A gente fechou falando tudo aquilo que importa, que quem tem um filho também precisa ter o pediatra, precisa ter o acompanhamento, precisa ter uma série de coisas. Então, as pessoas precisam ter essa consciência. Mas quando a gente puxava no antigamente, que quase não tinha, ou pelo menos eu não lembro tanto, né, clínica veterinária, como que se deu essa mudança e essa evolução, principalmente no tratamento? Pelo fato que hoje em dia o animal ele vive muito mais. Como as pessoas também. E o que acontece? Quando vive mais, é óbvio que nascem outros fatores. Desenvolve, exemplo, tumores, que hoje em dia é muito comum. E conforme vai se tratando problema de pele, como dermatite, então tem especialidade hoje em dia para tudo isso. Então as pessoas, elas têm que ter noção que assim, um médico veterinário, como se fosse um médico qualquer, de humano, se comparando ali, né? E tem as especialidades dele. E cada animalzinho ele vai ter sua especialidade. Exemplo, hoje você tem um domínio, antigamente não existia ração, né? Antigamente, lá nos tempos atrás, normalmente dava para o animal o que tinha. Eu lembro, até aproveitar o seu conhecimento técnico, porque eu lembro o pequeno Lucianinho ainda, menino, comeu Bidu, que era o cachorro, um vira-lata que eu amava, pretinho, que era uma... Pretinho não, depois ele ficou desse tamanho, o Bidu. Só que a gente acabava o frango lá de domingo, dava a coxa do frango inteira para ele e ele se divertia. E viveu, Bidu, fiquei com ele quase 16 anos. Hoje é quase que um crime você dar osso pro cachorro. Por que que mudou? Porque o que acontece? Não que você não pode dar. Você pode dar sim.
porém com maior cuidado, né? Devido a vários tipos de desenvolvimento, querendo ou não, em relação à doença, em relação à raça. Você pode ver que vira-latinha pode tudo. Sim, vira-latinha é Agora, vida. agora, quando você vai ver um animalzinho de raça, é óbvio que é muito mais sensível, né? Porque você imagina, você ter uma mistura de outro para se formar uma outra raça. Então, normalmente, hoje, você tem que pautar aquilo. Tem que analisar o que pode e o que não pode. Por isso que é muito importante passar no seu médico veterinário, né? Ezequiel, além de cachorro, gato, que são, evidentemente, os pets mais conhecidos aí, o que mais você viu assim? Se tem algum animal que de repente você falou, não, você tem isso aqui dentro de casa? O que você já se deparou nesse tempo? Não, eu já... Aves. Galinha dentro de casa. Galinha. Isso, que hoje em dia tem muitas pessoas que têm muito que já pega ele assim como estimação mesmo, como parte da família. Isso eu acho incrível, né? Não é para comer de domingo. Não, não. Fora a hamster, né? Fora a coelho. Hamster é aquele que fica na gaiolinha, Isso. põe naquela rodinha. Isso. Então, preazinho, coelho, a maioria de roedores, né? Então, hoje em dia, são pets que hoje em dia as pessoas querem perto. As pessoas hoje em dia tá tendo uma maior conscientização relacionada a isso, né? E qual a importância que a gente tem hoje em tratamento para crianças, a relação com os animais? Eu acho muito importante. E isso para mim é um foco porque eu tenho um sobrinho que ele é autista. E fazer com que ele se comunique, principalmente com equino, cavalo, é maravilhoso. Porque é engraçado que os animais, eles super se conectam com crianças especiais, com crianças que têm algum tipo de síndrome. Esses animais, você vê que eles são tão respeitosos que o ser humano nem chega perto de tão respeitosos que esses animais são. Eu acho brilhante ter, sim, o contato entre crianças e os animais para eles começarem a ter vamos dizer, um amor, né? Porque hoje em dia falta amor. E essas crianças, hoje em dia, mal você consegue falar, porque hoje em dia é tudo pelo celular. E eu acho muito importante hoje em dia ter esse contato de criança com animais, porque isso é uma terapia. Aliás, a gente recebeu, inclusive, aqui no programa, uma pessoa que falou sobre, né, o tratamento de ecoterapia, que leva desde paralisia cerebral, de autismo, enfim, inúmeras comorbidades que acabam trazendo ali uma nova qualidade de vida, não só para crianças, mas para adultos, através dessa relação com os bichos. Na clínica, você tem também essa orientação, porque às vezes a mãe vai lá levar o pet, mas ela está reclamando, ou então ela fala assim, ó, eu não quero mais esse pet porque ele está fazendo xixi no sofá. E você fala, poxa, a importância que ele tem, de repente, para o seu filho é muito maior do que trocar o sofá. Porque, assim, a clínica, nós temos que fazer o quê? Ser terapeuta da pessoa, do tutor, quanto do animal. Então, até, exemplo, um procedimento cirúrgico, nós temos que olhar em um todo. Para eu fazer esse procedimento cirúrgico, olha, como que está a relação na sua casa? Consegue cuidar? Olha, a sua criança, como é que é? Você vai sair, quem que vai cuidar desse animalzinho? Então, uma terapia tanto para criança, principalmente com gatos, né? Então, às vezes, para a mãe fala o seguinte, olha, para mim, não, esse animalzinho, ele não para. Mas para a criança, o divertimento dela, é a terapia dela. Então, muitas vezes nós temos que dar um outro olhar para o tutor, para a mãe, porque, por incrível que ela fale, olha, ele está dando muita bagunça, mas e o outro passo? Com o filho, como é que tá? E Ezequiel, tem uma coisa que me incomoda muito, assim, porque, lógico, o pediatra, ele
tem aquela sensibilidade, ele conversa e ele consegue tirar, de repente, alguma coisa da criança. O médico veterinário, ele também consegue sentir, porque o animal ele não fala. E aí tem que ser muito da sensibilidade, até porque maus tratos, quando a gente fala de maus tratos, não está simplesmente nas pessoas que jogam um cachorro na rua. Lógico que isso é horrível. Mas existem também, eu tenho certeza, pessoas de classe social muito alta que cometem maus tratos e, de repente, tem ali aquele, como você falou, bichinho por status e, na verdade, chuta, na verdade não tem carinho, na verdade não dá comida no horário certo e, de repente, ali naquele momento dentro do consultório, não sei se você já tem essa sensibilidade para sentir, porque às vezes as pessoas ficam sempre meio marginalizando por conta de classe social e isso não é matemático, tem muita gente que tem uma classe social baixa, às vezes você anda com um morador de rua, você vê o cara andando com aquele carrinho de papelão e tem 2 cachorrinhos ali que ele divide a marmitinha que ele ganha e enfim, tem aquele amor, os 2 deitados ali juntos. Você tem já essa relação também? Tem que ter. É um dos primeiros contatos, assim, é quando você conversa com o tutor e você tem que fazer com que o tutor, ele confie em você. Então, de uma certa maneira, você tem que entrar na mente do tutor. Eu já vi animais ali em estado deploráveis de abuso sexual, para você ter noção. Nossa. Tá? Cadela, sim. E, às vezes, você tem que falar, ó, dá para você dar um pouquinho de licença? Eu vou levar para uma outra sala para examinar melhor. Aí o doutor fala, não, tudo bem. Então, às vezes, eu, como cirurgião, fui fazer um procedimento, fui fazer um atendimento e foi um dos casos que mais me chocou, ficou bem assim na minha mente. Eu olhava assim para a cachorrinha, olhava assim para o tutor e a cachorrinha ela ficava toda reprimida mesmo. Eu falava, mas não estou entendendo. Até quando eu peguei ela, coloquei e fui palpar. Quando eu fui palpar, eu falei, tem alguma coisa de errado. Nossa. Não é possível. Aí nós fomos fazer todo o procedimento, fizemos o exame e tal, e constatou. Depois, para você chegar no tutor e falar, é bem complexo, por isso você tem que... Mas isso assim, isso é um crime quase que hediondo, né? Poxa, é um abuso, uma vulnerabilidade ali de um animal, não sei, acho que a pessoa tem que passar por lógico, além de pagar judicialmente, mas ela precisa passar por uma orientação até psicológica, né? De ter relação com o animal. Isso, porque é muito impactante. Todo mundo que estava ali, todo mundo percebeu. Então foi muito impactante. Depois ainda a pessoa veio fazer uma pergunta para mim. E daí eu falei, não é normal. A pessoa não é normal. Mas isso ocorre? Ocorre. Não é um caso... Não, um caso fixo, não. É muito comum. É muito comum mesmo. E também não está necessariamente ligado à classe social, de a pessoa mais humilde ou pessoa menos humilde? Não, teve tanto animais com pessoas que têm muitas condições de um animal chegar no estado deplorável. O animal pegar você e abraçar e não querer soltar. Então, os animais, eles falam sim. Eles só não falam, nós não entendemos o falar dele. Sim. Mas eles têm vários métodos deles que eles se aproximam. Teve uma cachorrinha que chegou até o meu consultório, entrou, depois a tutora chegou dela, e quando a tutora chegou, a cachorra, por Deus está no céu, a cachorra entrou atrás do consultório e ficou ali e não saía por nada. E a tutora não queria ir embora. Aí a tutora chegou, conversou comigo. E quando eu fui pegar a cachorra, sentiu tão confiável comigo. Quando eu fui pegar a cachorra, na parte assim dela, estava esfaqueado, fora a fora. A cachorra estava totalmente aberta. E daí eu falei para ela, daqui você não leva a cachorra. Porque a cachorra sozinha chegou lá. Que absurdo, gente. Então tem casos que é bem marcantes, tem casos que fica... Imagino que para você como profissional separar o profissional do humano é uma missão diária também de não levar isso para casa, porque você deve sair arrasado em alguns dias do consultório, né? Sim, não, saímos. Principalmente, muitos veterinários acabam se suicidando, que não aguenta a pressão, isso é verdade, não aguenta, acaba se suicidando.
Porque, exemplo, muitas pessoas chegam, trata o meu animal e pronto, como se o médico veterinário fosse Deus. E não somos, quero que você resolva. E não é assim que funcionam as coisas. Então, nós temos que ter uma mentalidade muito forte e tentar separar. E para você ter noção, eu trabalho de domingo a domingo. Eu não tenho um tempo para mim Principalmente separar. essa missão de cuidar dos animais é full time total, né? O telefone vai tocar a qualquer hora. Vai tocar a qualquer hora. Ezequiel, bem, quero agradecer demais você poder falar um pouquinho sobre esse tema, e a gente tem falado muito aqui no programa sobre isso, porque é algo muito importante, e eu acho que exercitando o respeito, o cuidado com os animais, a gente com certeza vai poder estender isso no respeito ao próximo, no respeito à vida, nessa sociedade que anda cada vez menos racional, em inúmeras ações, infelizmente, mas desejar muita sorte para você, muita saúde, porque eu sei que é uma missão você poder fazer isso, e eu tenho certeza que além, né, de todos os pets, você também ajuda demais para que a gente tenha uma sociedade muito mais humana, muito melhor, por conta desse olhar de carinho e de atenção aos pets. Obrigado, viu? Obrigado. Eu quero muito agradecer a oportunidade. Eu vou deixar o meu Instagram aqui. Se caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com a clínica, que o @ é o VetCareHelp. Quem quiser nos acompanhar, tiver alguma dúvida, quiser levar o seu animalzinho, nós estamos lá para pronto atendimento. Legal, obrigado. Obrigado, eu. Ficou a dica aí para vocês, o cuidado ao seu pet, cuidado ao pet do vizinho, cuidado ao pet da esquina. E se você não tem pet, que você pelo menos respeite, né? Passe, não vai chutar no meio da rua, saiba ter aquele olhar de carinho. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez com a gente, aqui no programa Cidade na Rede, chegando ao final. E semana que vem a gente volta com muito mais para vocês, com mais informações, com mais personagens. Muito obrigado, valeu galera, valeu Brasil.